15.710 quilômetros com Cronos, consumo médio de etanol. Consumo médio de etanol na cidade tem feito 7,5 km por litro. O freio tá, a lona traseira tá dando aquela ressonância quando o carro tá frio, que é meio comum também do Argo e do Cronos, né? Mas nada que primeira frenagem aí já melhora, né? E 7,5 km por litro. E hoje nós vamos fazer o vídeo do consumo rodoviário com etanol. Eu confesso para vocês que eu tô muito empolgado para ter uma ideia de quanto que ele vai fazer. Deixa eu pegar meu óculos aqui na tracker. Confesso para vocês que eu tô muito empolgado para saber qual média ele vai fazer, se vai surpreender muito. Lembrando que, como eu falei, no nosso circuito programado de testes, ele não surpreendeu, longe de não ser econômico, mas não surpreendeu nas versões mecânicas, tá? O pessoal falava que era muito econômico e tal, mas realmente não surpreendeu se levarmos em consideração a versão mecânica. Vamos ver se com o câmbio CVT a situação muda de figura. Então, para você que está chegando agora, já deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo, dá essa força aí, porque muitas águas vão rolar de agora em diante até o final do teste. Então, é o teste de aproximadamente 53 quilômetros. Nós só zeramos o odômetro lá no Rodoanel, né, que é o circuito programado, 100 km por hora. Vamos tentar abrir aqui, 100 km por hora e câmbio acoplado no drive aqui, porque se você colocar no sequencial o giro fica mais alto do que no drive, tá? Mesmo se você colocar na 7ª marcha. E vamos ver aqui, vamos passar no posto, calibrar o pneu e bora. Então, nós já fizemos o teste, vários testes de consumo durante todo o vídeo com esse carro, durante todo o teste com esse carro, né? Então, nós pegamos, já tem quase 2.000 quilômetros que nós começamos o teste. Então já fizemos diversos vídeos de consumo aí, tem uma playlist completa, eu falando diversas médias em circuito urbano e rodoviário, mas tudo com etanol. Agora, esse é o teste de consumo rodoviário específico com etanol para comparar com os outros carros, então por isso que é 100 km por hora, com ar-condicionado desligado, pneus calibrados e o piloto automático, o Cruise Control ativado a 100 km por hora, né? Mas ainda faremos os testes com gasolina, tá bom? Pode aguardar aí. Bom, meus amigos, pneus calibrados. Ó, um ponto negativo do Cronos só tem um porta-copos. Isso é muito ruim, porque esse carro tem uma proposta familiar, né? Na verdade tem outro aqui para trás, né? Mas, ó, acreditem, eu tô horrorizado porque eu não lavei o carro desde quando eu peguei ele. Olha o estado que tá o carro das últimas viagens de terra, tudo. Espero que não influencie no teste de consumo, né? Bom, pneus calibrados, 32 libras, assim preconiza o manual. E vamos lá, quando estiver chegando lá perto, eu volto aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais aí do consumo. O painel do Cronos é bonito, né, meus caros? O painel é bonito. Tem um cafezinho ali no console central. Já tô tentando imaginar qual vai ser a média de consumo dele. Lembrando que o manual fez 17 km por litro na gasolina, né? Alguns motores 3 cilindros fizeram 17 km por litro no etanol, nesse circuito programado. E com etanol, esse motor com câmbio manual fez 13,9 km por litro. Pessoal, entre 13,9 e 14,1, alguma coisa assim, eu não me recordo bem, mas eu acho que foi por volta disso. Eu vou chutar que esse aqui vai fazer 16. Ó, lembrando que o câmbio CVT fica num giro muito inferior com câmbio mecânico de 5 velocidades. Eu acho que isso aqui vai fazer uma média, lá fez 13,9, eu creio. Aqui eu vou chutar 16 km por litro com o mesmo motor só por conta do câmbio CVT. Eu vou chutar 16,2, só para não falar que eu não fui preciso.
16.2. Bora. Aliás, não se apegue a barulhos, nada, porque tá cheio de tranqueiras aqui no carro. Como eu falei, o carro não lavei o carro ainda desde quando pegamos. E também não fiz não tirei as tranqueiras do carro mais simples, né? Lógico que não interfere no consumo, ou interfere de forma insignificante. Deixa o like, compartilha, se inscreve, acompanha aí as playlists, que muitas águas estão rolando com Cronos. E bora, acompanha comigo. Eu lembro como se fosse hoje, de ter passado por aqui com o Cronos manual e ele já cantando, o câmbio já fazendo aquele cantado do câmbio, né? Observe esse aqui com o ar-condicionado ligado por enquanto. Como é que ele trafega. Observe o silêncio da cabine. Veja só, só por esse... Opa, radarzinho. Por esse... 90. Só por esse comportamento, meus caros, já muda tudo, assim. Já é completamente diferente, né? Ó, tô retomando a velocidade devagar. E outra coisa, tá? Este carro aqui tá completamente desamarrado. Esta unidade. Uma coisa importante, tá? Você vai comprar o Cronos Precision 1.3 ou mecânico automático e você vai falar, o Rodrigo falou que o carro andava bem, que era razoável. Os primeiros 5 km ou 3.000 km são sofríveis dele. Aconteceu isso nos testes anteriores. Eu falei, nossa, mas o pessoal falava que era girador, que andava bem, mas anda muito ruim no começo. E depois de uns 3.000 km aproximadamente ele desamarra, tá? Então não se esquenta aí não com o seu Cronos nos primeiros capítulos, porque depois ele vai acabar desamarrando, entendeu? Mas ó, subidão. Tem uma certa hora do dia que a câmera, meus caros, não fica boa. Olha esse golzinho GTI impecável. C90. Lindo. Tô a 120, o conta-giros não tá apontando ainda para 2.500 rotações, tá quase encostando lá. Para quem sabe a história de vários Cronos aqui no canal, vai entender bem o que eu tô falando, né? Lembrando que essa região é uma região que venta bastante. Estamos falando de um carro com um pouquinho mais de 100 cavalos, hein? Outro comentário que me fizeram aqui. Que é isso? Que o cara... Ah, tá. O cara com as 4 portas da Zafira abertas. Outro comentário que me perguntaram aqui é se ele aguentaria 3 pessoas a bordo, tal. Eu viajei com 3 pessoas a bordo, com bagagem e tal. Ó, tio, acorda aí, palha. Eu viajei com 3 pessoas a bordo, tal, e ele vai bem. E aí me perguntaram também assim, algumas pessoas estão começando a assistir a playlist agora, falou, ah, você tá trafegando só em vias de trânsito rápido, que não são de mão única, né? E aí fica mais tranquilo, tal, para o desempenho do carro. Se precisar acelerar numa ultrapassagem que vem carro no sentido contrário, a situação muda de figura. Eu já fiz essas simulações aqui. E ele vai bem também se você apertar a tecla Sport ou se você pisar fundo. Quando você não aperta a tecla Sport, ele troca um pouquinho antes ou colado ali nos 6.000 giros. Quando você aperta a tecla Sport, ele troca com 6,5. Mas a gente tem que levar em consideração do Cronos que ele partiu, que é um câmbio mecânico de 5 velocidades, que tinha um desempenho bom, mas que ficava xoxo em determinadas rotações que você não vê aqui, porque você tem uma disponibilidade de potência quase que imediata da pouca potência que ele tem, né? Então aqui, ó, você começa a acelerar um pouquinho, assim, segurando o giro, ele vai embora. Observe que ele vai embora. E o principal, apesar do vento enorme que está acontecendo aqui, ele vai com
muita desenvoltura de acústica da cabine, né? Então aqui, ó. ...140 não bateu nos 3.000 giros ainda. Então, houve uma melhora aqui significativa do carro em termos de conforto, de densidade do acelerador. Você precisa pisar muito menos para ele andar na mesma velocidade do que no manual. Mas isso é sem dúvida, tá? O manual você precisava cambiar muito para manter ele numa velocidade dessa aqui, ó. E quando você começa a aprender a dosar o acelerador no CVT, até no Corolla, tá? Tem carros mais potentes. Você percebe o que eu tô falando de conseguir fazer ele desenvolver velocidades elevadas com baixo giro. Porque se você quiser, você pode dar pé aqui, afundar o pé, por exemplo, afundar, ó. Ele não vai desenvolver velocidade rápida afundando o pé, ó. Não vai. Não é só depois lá, ó, que ele embala, simulou. Vocês perceberam que parece que ele tá andando a mesma coisa com giro alto? Então você tem que aproveitar a faixa de torque importante dele aqui, ó, que é entre 3 e 4 mil giros, e fazer colocar uma boa densidade do pé ali para você conseguir desenvolver velocidades elevadas com baixo giro, ó, que é o que está acontecendo aqui, ó. Observe como ele está desamarrado. Eu falei 16.2 de média de consumo. Ali 1.3 drive, 5 marchas, acabamos de passar por um. Pegar o acesso aqui para o rodoanel. E daqui a pouco... Mas ele está despachado o carro. E daqui a pouco vamos zerar ali as médias de consumo. O freio dele tem aquela pinçada, mas ele tem uma folguinha. Então o freio começa a frear mesmo, como se fosse aqueles freios antigos da Volkswagen, que tinha uma folguinha, só freava lá embaixo. Lá embaixo assim, um pouquinho mais baixo. E é o que acontece aqui. Mas você observa que se você for pisando devagar, ele vai embora mesmo. Pisando forte também, mas não tem uma diferença significativa, tá? Agora, se você acompanhar a playlist dos outros Cronos, mesmo do 1.8 Precision, você vai falar, Rodrigo, parece que esse aqui anda muito mais suave mesmo. Estabilidade não é o ponto forte do Cronos, nem em linha reta, nem em curvas, tá? Apesar de ser sedã, que a gente espera que tenha mais estabilidade, não é a realidade. Vamos lá, vamos desligar o ar-condicionado desligado. Vamos zerar aqui o Trip A. Trip A zerado, Trip B zerado, ainda não, zerado também. Lembrando que não vamos, lembrando que tem uma diferença entre o Trip A e o Trip B, porque zeramos ele em velocidade, andando, em movimento. Bom, a primeira média sempre aqui estava antes, 7.9 km por litro. E vamos ver como é que vai ser. Ó, vou fazer o teste só para vocês observarem já no começo. Ele está em drive a 100 km por hora. Ele está um pouquinho mais de 2.000 giros, está grudado ali nos 2.000 giros. Se eu colocar o câmbio no sequencial, na sétima, ó, ele sobe para 2.500 rotações, tá? Então nesse carro nós vamos manter no drive para ficar mais justo com o carro. Então, pneus calibrados, ar-condicionado desligado. E vamos lá. As médias, espero que ele seja surpreendente. Esse carro a gente pode deixar aqui. Eu poderia deixar não a autonomia do lado esquerdo ali, mas deixar a distância percorrida. Nós vamos mexer nisso depois. Eu vou até tentar achar aqui, ver se eu consigo mexer nessa parte.
Não posso mexer nas configurações da tela com o carro em movimento. Então vamos deixar aqui, ó. Os primeiros 2,5 km rodados, média de 9,4 km por litro de etanol. Bora! Olha só, meus caros, 5,5 km rodados, uma média de 15,7 km por litro de etanol. Eu acho que vai surpreender bastante. Eu tô olhando, lembrando do conta-giros do mecânico aqui, apontando para quase 3.000 rotações no mesmo percurso. Eu chutei 16,2. Vamos ver se você... Depois você me diz se você acertou aí no seu chute. Estamos na primeira... 10ª parte do percurso quase. São 53 quilômetros. Boa sensação de conforto. Amortece bem os buracos. E a pressão recomendada pelo fabricante parece que é excelente nesse carro. Ele apontou para 16 km por litro. E agora nós vamos pegar um trecho de subida. É lógico que o CVT vai acelerar um pouquinho ali, melhor do que eu manteria no próprio pé. A autonomia que estava de 150 km subiu para 316, que tem quase meio tanque de etanol. Ó, mesmo nessa subida, o giro dele fica mais baixo do que se fosse o mecânico. O mecânico já estaria com um giro muito maior aqui. Caiu para 14,6. E nessa condição aqui, com o câmbio CVT, esse carro também é uma... Como é que fala? Tranquilidade só aqui. Aproximando do primeiro pedágio, como vocês sabem muito bem, nós vamos retomar devagar. Eu vou tentar resetar o Cruise Control para ver se ele retoma a velocidade devagar. Se for rápido eu vou desativar só, porque a gente está acostumado a sempre andar devagar, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui o resetar. Eu resetei, vamos ver se ele vai... Ah, tá retomando bem devagarzinho. Já resetei, ó. É isso aí, assim que se fala. E nesse horário a câmera fica assim mesmo, meus caros. Até que agora ele começou a acelerar demais, mas... Nossa, como esse carro é bem calibrado, viu? Bom, saímos do primeiro pedágio, 11,3 km, 14,5 km por litro de média. Então o máximo que ele chegou a fazer aqui foi 16 km por litro. E agora está relativamente estável nesse percurso aqui. De 13,6 km, está com 14,8 km por litro marcando no painel. Mas ainda vão ter vários trechos aí pela frente. Estamos praticamente com um terço de teste, um pouquinho menos de um terço de teste concluído. Trecho de subidão agora, está começando com 15 km por litro, 16,1 km rodados. Ó, até agora ele não passou vai passar um pouquinho de 2.500 giros, equilibrou ali para manter a velocidade, ó. Tá equilibrando. Vamos sair da frente do Arizo 6. Essa subida aqui foi a que mais exigiu dele. Radarzinho de velocidade, depois o túnel, completando 19 km com uma média de 14,7 km por litro, 14,8 agora km por litro de etanol.
Faróis com acendimento automático, muito bons. Agora eu vou olhar se a velocidade fica realmente 100 ou se ele oscila bastante. Ruído da cabine aqui, 0. Tá oscilando entre 99 e 100. Ele fica bastante em 99 também quando o piloto automático o cruise control tá a 100 km por hora, ativado a 100. Às vezes ele fica mais a 99 do que a 100. E o consumo 14,7 km por litro, 22 km rodados. 30,2 km com uma média de 15 km por litro. Aí, ultrapassando um pouquinho primeira metade do nosso teste de consumo. Lembrando que estamos com etanol, né, meus caros? Eu falei que não é uma referência, mas é muito econômico, né? É muito econômico. É uma referência para o nosso teste. Para quem é mais cativo, para quem é cativo do canal, sabe o que eu tô falando, né? Uma outra coisa importante, a velocidade aqui é de 100 km por hora mesmo, e controlada por vários radares, inclusive radar tripé. O pessoal acelera aí, mas sempre leva multa, viu? Então aqui é uma velocidade tranquila para andar. Eu que estou na faixa da direita aqui, que hoje está bem vazio, para liberar para o pessoal sentar a bota aí. A marcação melhor foi de 16 km por litro, bateu os 15,1 ali no painel. Agora tivemos um longo trecho de subidas e descidas, e agora tem mais uns trechinhos aqui. Vão ter mais trechos planos aqui, na verdade. E agora não precisei frear, desativar o cruise control, senão pelo primeiro pedágio, tá? Mantenho aí 100 km por hora. 15,3 km por litro. Melhorou aí bastante. 33,1 km rodados. Vocês imaginem a média de consumo dessa F250, que parece ser a gasolina. Deve estar fazendo 3 km por litro, 4 nessa condição ou menos. Trechinho do Pontilhão, que vocês conhecem bem. Mesmo com um monte de tranqueira aqui no carro, como o carro é tudo emborrachado, o acabamento. Ó, aqui no console central tem uma borracha, ali no outro console também tem uma borracha, então ele não faz barulho das tranqueiras aqui dentro. Eu já disse para vocês e vou repetir, para ser perfeito esse carro dentro da proposta dele, banco com abas laterais e até o multimídia eu acho ótimo, tá? Mesmo sendo pequenininho assim. E volante com regulagem de profundidade. Tem mais algum ponto aqui que eu não me recordo, que eu venho falando sempre. Outra coisa que falaram bastante sobre a iluminação dos faróis. A iluminação dos faróis é acima da média dos concorrentes, né? O rapaz falou pra mim, não, mas eu não gosto da iluminação dos faróis. Realmente não é uma das melhores, mas é muito melhor do que do HB20 e do Onix de entrada, né? Lembrando que o Onix topo de linha tem farol com bloco elíptico, assim como o HB20, mas a maioria das versões deixa a desejar. Olha o carro que fez fama aqui no canal, T270, surpreendeu demais, acho que é vocês também. Mas, 15,4 km por litro, uma média de 36,7 km rodados.
Mas eu também falei durante os testes lá anteriores que eu tinha testado o Argo na versão 1.0 Drive e ele tinha... Eu elogiei muito os faróis, né? Eu elogiei, falei que os faróis eram bem brancos, as lâmpadas, né? E que eram realmente boas. E quando eu peguei o Cronos com essa guia de LED dos faróis que o Argo não tinha, eu falei que os faróis eram piores. Parecem ser os mesmos, mas não são. Até o campo de atuação é diferente. E aí eu citei esse detalhe, é uma diferença, mas no Argo de entrada os faróis são mais eficientes do que quando tem guia de LED. Tá acelerando um pouquinho, 15,5 km por litro, 38 km rodados. Estamos seguindo bem no teste. Será que eu vou acertar? Será que eu vou acertar? O pessoal, às vezes, um dia um cara falou: ah, você só acertou. Eu acertei um dia na mosca. Um dia que eu acertei na mosca. Nunca acerto na mosca. E aí o cara falou pra mim: você gravou antes? Aí eu falei pra ele nos comentários, falei: olha, eu tava falando com a câmera apontada para o painel. Dá uma olhada na quilometragem inicial que você vai ver que não é a mesma do final, né? Então não tem como enganar ninguém. Mas eu falei 16,2 km por litro. Solzão tá esquentando agora. Aquilo que eu falo de estabilidade direcional em retas, né? Eu tô a 100 km por hora numa via como essa plana e eu mesmo assim eu tenho que ficar consertando o volante, tá? Ele vai para a esquerda um pouquinho, vai para a direita, você tem que ficar consertando. Isso que eu digo que é um carro que tem uma suspensão nova, né? De apenas 15 mil quilômetros, não cair em buraco com ele, nada. Você imagina depois de um tempo que a suspensão estiver mais cansada, eu creio que você que tem um Cronos aí com mais quilometragem deve sofrer um pouco mais com isso, creio eu. 40,3 quilômetros, 15,4 km por litro de média em 25 minutos. Já deixou o like aí? Não é brincadeira ficar gravando aqui domingo de manhã. Saí só para gravar. 44 quilômetros, 15,4 km por litro por enquanto, 15,5 agora. Os murunduns aqui, ó. E mesmo ele sendo mais macio, ele amortece bem. O amortecimento do Cronos, ele não é mole o carro. É o amortecimento dele que é muito bem feito. Um subidão agora, estamos começando com 15,3 km por litro. Vocês conhecem bem ali essa região. Túnelzinho. Tá caindo porque é uma subidão. Km por litro. Vamos ver o Trip B, que era um pouquinho depois, né? É a mesma coisa. Aqui eu fui a parte final, um longo trecho de aclive. Os últimos quilômetros aí adiante. Bom, vou fazer um mistério aqui em relação... Ah, nem dá pra fazer o mistério porque a marcação tá lá em cima. Então vamos deixar como está mesmo. Não dá pra sair dessa tela tão cedo. Quase 50 km rodados. Já 50 com 15 km por litro de média.
aproximando do pedágio. E depois do pedágio temos ali duplo S, 3 marcações de entrada para rodovia Dutra, e na terceira nós vamos ver quanto que ele fez de média. Como fazemos com todos os carros saindo devagar aqui. A vantagem do CVT, eu giro lá embaixo e o carro ganhando velocidade. Passar no radar a 60. Falaram também que tem uma ressonância no câmbio do Cronos. Um dos caras falou que não gosta do Cronos CVT dele, de um comportamento que tem uma ressonância em baixas velocidades. Esse aqui não tem. O que tem lá fora ele fica fazendo um barulho, um apitinho, assim, como se fosse uma sirene bem baixinha quando ele tá abaixo de 20 km por hora, mas você escuta só quando o vidro tá aberto, assim. Quem tá na rua talvez escute, né? Mas aqui dentro não. Vocês observam que tá em silêncio aqui o carro, silêncio absoluto. Não vejo a hora de ligar o ar-condicionado. Bom, encerrando, chegando bem próximo aqui do encerramento do nosso teste, é aquela coisa, ele surpreendeu bastante, levando em consideração a primeira marcação, a segunda marcação de entrada para a Dutra, e na terceira marcação 15,4 km por litro, 53,1 km, 15,5, ó, 53,2 km rodados. Olha, foi excelente, levando em consideração que o mecânico fez 13,9 km por litro. Então ele é bem mais econômico. Vocês imaginem isso numa distância um pouco maior aí, o quanto da diferença no bolso, né? Então, andando na mesma velocidade, no mesmo ritmo, certamente o CVT é mais econômico, especialmente na estrada. Bom, meus caros, mais um teste de consumo para vocês. Liguei o ar-condicionado aqui para dar uma congelada. Espero que vocês tenham curtido, se inscrevam, deixem o like, compartilha. Até nossos próximos capítulos e nossos próximos testes. Fui!